fazer essa nécessaire, eu não vou precisar de molde, eu posso cortar o tecido retangular e eu vou fazer os recortes no tecido direto, marcando com o meu gabarito de recorte. Se você prefere desenhar o molde para depois traçar no material, não tem problema, você pode fazer nas medidas que eu vou passar aqui e vai traçando no seu molde os recortes que eu vou transferir direto aqui para o meu tecido. Esse gabarito de recorte está disponível para você baixar na minha lista VIP do Telegram. No PDF que eu deixei para você, além desse gabarito, eu deixei também um esquema de medidas para quem prefere desenhar o molde. Então você pode seguir as medidas que estão lá e fazer o seu molde na cartolina. Não tem Telegram, não quer entrar para a lista VIP? Não tem problema, você consegue fazer através das medidas que eu vou passar aqui para você durante a aula. Ao baixar o arquivo PDF, você vai imprimir em tamanho real a folha 1, que é de gabarito, e vai cortar no risco. Então esse gabarito tem 9 por 16. Eu vou fazer essa nécessaire com sintético, porque é um material mais fácil de higienizar, por ser uma peça masculina. Então, para a parte principal do corpo, eu vou utilizar um sintético, um curvinho, 0,8 milímetros de espessura, com fundo em malha. Para o forro, eu vou usar um nylon emborrachado. O nylon emborrachado nada mais é que um tecido de nylon. Ele é fininho, porém é impermeável, porque ele tem uma espécie de uma borrachinha na parte de trás. As medidas que eu vou cortar, tanto no material principal quanto no forro, são 42 centímetros de largura por 54 centímetros de altura. Aqui o meu forro eu acabei deixando com a largura um pouco maior, tá com uns 44 de largura. Eu prefiro assim, porque nessa parte do forro eu posso refilar depois e assim eu não preciso ficar me preocupando em alinhar bem certinho lateral com lateral no momento da costura. Então, na altura, eu cortei na medida certa, 54, mas na largura eu preferi deixar um pouco mais largo. Fica a seu gosto. O material principal precisa estar na medida correta. Na parte de fora, na frente, eu vou fazer um bolso. Então, aqui eu vou usar um nylon linho, que é um material tipo nylon 600, ele é plastificado aqui por trás. E para o forro, eu vou usar novamente o nylon emborrachado. As medidas do bolso são 24 de largura por 13 de altura. Se você quiser cortar um pouquinho maior na largura, pode cortar e depois você refila. Vou usar viés Bonion para dar acabamento. Vou precisar também de uma alça e fica a seu critério a alça da sua preferência. Essa aqui tem 4 centímetros de largura. Vou precisar de zíper e vou passando para você as medidas conforme a gente for usando os materiais. Também preciso de 2 cursores. E vou usar um pedacinho do mesmo sintético do corpo para fazer um viés de acabamento na parte do zíper no bolso frontal, que você pode também usar o viés da sua preferência. Aqui eu cortei com 2 centímetros de largura e o comprimento é a largura do bolso, 24 centímetros. Aqui está um pouco maior, depois eu refilo. Eu vou começar fazendo os recortes do tecido principal. Aqui no meu caso é o sintético, você pode usar o tecido sem problema nenhum, dá para fazer com tricoline, com sarja impermeável, o tecido da sua preferência. Então eu tenho aqui a parte mais estreita, de 42, e aqui na altura, 54 centímetros. Eu vou precisar fazer marcações nas 4 laterais, aqui, aqui e nessas duas aqui de cima. Dessa borda para cima eu vou marcar 5,5 centímetros. Desse lado também. E aí eu vou posicionar o meu gabarito nessa marcação que eu fiz, com o lado maior acompanhando a lateral. Lembrando que aqui tem 9 por 16. Então vou traçar esse contorno do gabarito e vou fazer a mesma coisa desse lado. Marquei aqui, vou virar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Com as 4 partes traçadas, eu vou agora fazer o recorte com a tesoura ou com o estilete. Depois de recortado, nós ficamos aqui com esse formato, porém a posição é assim. Vou fazer o bolso frontal, então eu preciso de um pedaço de zíper um pouco mais largo que o tecido do bolso, sendo que o bolso tem 24 centímetros de largura. Vou costurar primeiro o forro, então eu coloco o direito do forro para cima e vou posicionar o zíper com a cremalheira também para cima.
Esse zíper aqui é um zíper comum de nylon, porém com a cremalheira prateada, mas não é de metal. Então aqui eu vou alinhar bem direitinho a borda e passar uma costurinha de segurança. Agora eu só vou adicionar o tecido principal aqui por cima. Então vou colocar o tecido principal do bolso com direito para baixo. Eu vou passar essa costura definitiva agora encostando o calcador na cremalheira do zíper. Estou usando o calcador normal da minha máquina. Então, se o seu calcador for um calcador mais largo, se for máquina doméstica, o ideal é que você desloque a agulha um pouco para a esquerda para que chegue um pouco mais perto da cremalheira do zíper ou que você utilize o calcador para zíper. A minha costura ficou um pouquinho desalinhada na lateral, mas não tem problema, porque eu tô com o bolso cortado um pouco maior, então eu posso refilar depois. Aqui eu ainda não vou abrir, eu vou manter os tecidos do jeito que estão. Eu vou costurar agora na parte de baixo, fechando essa parte de baixo do bolso, tecido principal e forro, com uma margem de costura de meio centímetro. Agora sim, eu estou com as duas laterais abertas, eu vou desvirar com cuidado. Vou vincar bem essa parte para eu poder rebater a costura. Vou passar o pesponto de acabamento aqui nessa parte do zíper. Feito o pesponto, essa parte aqui de baixo vai ser pespontada já costurando no corpo da necessaire. Então, primeiro, eu vou colocar o viés de acabamento nessa parte de cima do zíper. Com 2 centímetros de largura, eu vou dobrar ao meio. Eu posso tanto vir direto, dobrar ao meio, abraçar e costurar, ou fazer uso de uma cola para me ajudar a posicionar esse viés no lugar. Eu vou fazer uso de uma colinha, pegar aqui uma cola instantânea, pôr umas gotinhas. Vou posicionar o zíper aqui em cima. Agora vai ficar mais fácil para eu virar e vir costurando. Eu poderia usar aqui também cola de contato. Então eu vou dobrar e passar a costura aqui na bordinha. Acabamento costurado. Agora aqui, antes de colocar esse bolso no corpo, eu vou fazer uma aplicação do nome do meu pai, utilizando o filme de recorte. Para fazer essa aplicação do nome, precisa de uma plotter de recorte. Então eu não vou fazer esse processo aqui. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do Reels, onde eu mostro esse processo da personalização com o filme de recorte. Aqui, é claro, você pode fazer a personalização de outras formas, colocando, por exemplo, apenas a inicial do nome. A gente consegue recortar uma letra maior utilizando a tesoura. E essa aplicação pode ser feita com tecido e termocolante ou mesmo no filme de recorte, onde você vai traçar e recortar o filme de recorte com a tesoura. Fiz a minha personalização, então agora eu vou aplicar esse bolso no corpo da peça. Aqui no corpo eu vou escolher um dos lados para ser a frente. Essa parte é a parte de cima, a parte do zíper. Então o bolso tem que ser colocado dessa maneira, com o zíper para cima. Para ficar tudo bem alinhadinho, eu vou marcar a partir desse cantinho aqui, 1 centímetro para baixo. Então eu vou alinhar dos dois lados para não ficar torto. E agora eu vou posicionar o bolso aqui, vou prender com clips. Vou seguir esse alinhamento, costurando aqui na parte de cima desse viés de acabamento do zíper. Ficou assim. E agora eu vou passar essa costura aqui na parte de baixo para prender o bolso. Antes de cortar o excesso do bolso, eu vou passar o cursor. Deixo aqui no meio para não me atrapalhar. Aqui pelo lado de trás eu vou passar uma costurinha de segurança para prender as laterais do bolso. E já vou cortar esse excesso do bolso. Então agora eu vou abrir e vou costurar o zíper principal, que vai ser costurado aqui nesta parte. Vou pegar um pedaço de zíper um pouco maior que a largura, que no caso aqui tem 42 centímetros. E vou posicionar o zíper direito com direito. Tanto faz começar por esse lado ou pelo outro lado. Alinho bem direitinho o zíper com a borda do material e passo uma costura de segurança na bordinha. Aqui, de qualquer maneira, eu vou precisar destacar o zíper, então eu já vou destacar
e costurar essa parte do zíper no outro lado. Da mesma maneira, posicionando direito com direito. Agora eu tenho só metade do zíper, mas a cremalheira fica para o lado de dentro da peça. Com o zíper costurado dos dois lados, então agora a gente vai costurar o forro. Eu vou posicionar o forro direito com direito, o tecido principal. O forro não está com aqueles recortes, a gente vai recortar depois. E eu também cortei esse forro um pouco maior na largura. Eu recomendo que você faça isso, uns 2 centímetros maior, porque assim facilita bastante a costura. Eu vou virar para o lado do tecido principal. Assim eu consigo visualizar melhor. Vou alinhar nessa parte borda com borda. Aqui vai ficar sobrando um pouco para cá, aqui vai sobrar um pouco para cá. E eu vou prender para ele não sair do lugar. Nessa parte eu vou passar a costura encostando o calcador na cremalheira do zíper, da mesma forma que eu fiz lá no bolso. E vai ser a minha costura definitiva. Depois que eu costurar esse lado, eu vou fazer a mesma coisa com este lado aqui. Alinho borda com borda e passo a costura definitiva. Nós vamos agora virar para o direito. Estique bem essa parte do zíper, tanto o forro como o tecido principal. E vinque bem. Vou vincar bem esse lado aqui também. E vou passar um pesponto de acabamento bem bonito junto ao zíper. Feito o pesponto, eu vou agora passar a costurinha de segurança em toda a volta nas laterais e vou refilar o excesso de forro. Fica dessa maneira. Note que eu não cortei o excesso do zíper. Eu preciso dessa sobra de zíper porque agora eu vou colocar o cursor, então eu preciso alinhar e ter essa sobra de segurança para colocar o cursor. Eu vou trazer as bordas aqui para o centro e agora eu vou me preocupar em alinhar essa parte aqui. Lateral com lateral. O outro lado eu também vou verificar se está alinhadinho na parte do zíper. O cursor do bolso eu coloquei fechando aqui para a esquerda. Eu vou colocar novamente o cursor da necessaire fechando para a esquerda. Então ele vai entrar por essa ponta. Como eu estou com o forro para o lado de fora, eu vou colocar essa parte para baixo. Vou levantar essa partezinha aqui e vou alinhar por aqui. Acertar a ponta do zíper e colocar o cursor. Coloquei o cursor, verifico se realmente ficou alinhadinho. Vou passar o cursor de fora a fora para fechar o zíper e vou recolocar o cursor. Deixo o cursor lá no meio. Aqui você vai perceber que essa parte do zíper vai bater bem direitinho com essa parte inteira, que é a parte de baixo. Pode acontecer dessa medida não ficar igual aqui nessa largura? Pode, por quê? Porque vai depender da distância que você costurar o seu zíper, a margem de costura, no momento de costurar o zíper aqui nessa parte. Então, se você costurar um pouco mais próximo da cremalheira, essa parte do zíper vai ficar mais estreita. Então, pode ser que fique menor do que essa parte aqui. O que você faz? A parte que tiver maior, você centraliza e refila as laterais para fazer ficar igual as duas partes. Não tem problema, não vai dar uma grande diferença na peça. Eu vou agora utilizar essa alça para fazer os puxadores, para colocar tanto desse lado como no outro lado do zíper, e eu ainda vou fazer uma alcinha de mão. Então eu vou ter 2 pedacinhos de 9 centímetros de comprimento e um pedaço para alça de 30 centímetros. Esse pedacinho de 9 eu vou dobrar ao meio e vou costurar aqui na parte do zíper centralizando. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar esse excesso de zíper e antes de fechar eu vou fazer algumas marcações. A costura de fechamento dessa parte será com 1 centímetro. Então eu preciso marcar esse 1 centímetro para costurar em cima do risco, nos dois lados. Vou prender aqui e eu vou marcar a centralização dessa parte aqui. Tanto posso fazer um pique, quanto posso marcar com a canetinha. É importante para que a peça não fique torta. Vou fazer esse fechamento exatamente em cima do risco, da margem de 1 centímetro, desse lado e desse lado.
Nessa parte eu preciso dar acabamento com viés. Aqui vai depender do tipo de viés que você for usar. Eu vou usar o viés Boneon, ele tem 2,5 cm de largura. Porém, pela grossura do material, quando eu for abraçar aqui, ele não vai cobrir essa costura de fechamento que eu fiz. Então eu preciso refilar um pouco desse excesso de costura. Por que eu costurei com uma margem de 1 cm se eu vou ter que refilar? Porque a gente consegue alinhar o material e passar a costura exatamente em cima do risco com mais segurança, com mais perfeição, do que se a gente fizer a margem de costura de meio e já costurar direto. Se o seu material tiver um pouquinho desalinhado, você vai ter dificuldade com uma margem de meio centímetro. Então aqui eu prefiro costurar com a margem de 1 centímetro e refilar o excesso. E lembro sempre de queimar as pontas do zíper para não correr o risco de desfiar. Agora eu já consigo abraçar o material com o viés Boneon, então eu vou passar já essa costura de acabamento. Nessa costura é importante que você não ultrapasse a margem de meio centímetro da borda para dentro, senão você vai alterar a primeira costura. Você nunca pode costurar aqui para dentro dessa primeira costura que foi feita. Esse lado é onde o cursor vai ficar fechado e é onde eu quero colocar a alça. Então essa alça precisa entrar aqui. Então você pode fazer uma costurinha de segurança aqui para que ela não saia do lugar. Costurei a alça aqui, eu vou pegar a ponta dela aqui dentro, cuidado para não torcer, e vou posicionar nessa outra parte. Vou virar e vou prender aqui também. Alça presa aqui e presa aqui. Então agora eu vou fechar essas caixinhas de leite, sempre tombando esse acabamento para o lado de baixo. Aqui eu consigo ver o pique e ver o encontro de costura na parte do direito do material. E a caixinha de leite vai bater bem certinho. Aqui eu posso abrir o zíper para facilitar o manuseio. Eu vou fazer o fechamento dessas 4 caixinhas de leite com um pé de máquina, ou seja, margem de meio centímetro. Aqui a cada caixinha de leite que eu for fechando, eu já posso em seguida fazer o acabamento com viés. Eu não vou fazer dobra nas pontas do viés Boneon, porque nesse caso aqui eu não acho necessário, não é uma parte da necessaire que vai ficar aparecendo essa pontinha, ela vai ficar bem escondida. E o viés Boneon a gente pode queimar a ponta e ele não desfia. Então eu já vou fazer aqui esse acabamento, mantendo a margem de costura de meio centímetro. Todos os acabamentos feitos, então agora nós vamos desvirar a necessaire. Se você, como eu, estiver utilizando sintético, você pode aquecer o material com um secador de cabelo. O material vai amolecer e fica bem mais fácil para desvirar. Agora eu quero te dar algumas dicas para um bom acabamento e para deixar a sua peça impecável. Primeira coisa, como eu costurei sintético, então eu utilizei a linha de nylon 60. É uma linha compatível com o material, uma linha bem mais forte, mais resistente. Então sempre que eu for utilizar um material que é sintético, eu preciso utilizar essa linha. Mesmo que você faça a sua peça com tecido, se você estiver estruturando com manta, com TNT, deixando a peça mais firme, com mais camadas, você pode também utilizar a linha de nylon 60. Ao utilizar a linha de nylon 60, você precisa queimar as pontinhas da linha, mesmo quando a gente dá retrocesso. Porque é uma linha mais escorregadia, ela pode desfiar, desmanchar os pontos com o tempo. Então, sempre importante queimar as pontinhas da linha, principalmente naquelas costuras finais de fechamento. Quanto mais grosso o material que você estiver costurando, maior o calibre da agulha que você precisa usar. Então, no caso aqui, eu costurei com a agulha 18, do começo ao fim, foi tranquilo. Mas poderia também ter costurado com a agulha número 20, nas partes de fechamento onde tem maior quantidade de camadas. Nas partes onde eu utilizei essa canetinha para marcar sintético, e eu tô vendo aqui a marca da canetinha, nessa parte aqui que eu costurei o viés de acabamento do bolso no corpo, eu consigo ver a marcação da canetinha. Eu removo, passando um pouquinho de tira-grude num cotonete e venho com cuidado esfregando aqui para tirar toda a marcação. Remover essas marcações é muito importante para que sua peça fique impecável.
E por último, no caso do material sintético, eu vou jogar um secador aqui na peça para desamassar onde ela estiver amassadinha. E também preciso dar memória à peça. Vincando bem essas partes de costura, eu posso martelar nessas partes para dar memória para o material. Se você estiver fazendo com tecido, não deixe de passar a sua peça para aquele acabamento final.